conversar aqui com o Dr. Kelson Vera, Kelson Veras, da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, aqui no Piauí. Dr. Kelson, tudo bem? Tudo bem. Olha, o Dr. Otton Mário José Lustosa Torres, que é o juiz da primeira vara dos feitos da Fazenda Pública, ele deu uma sentença e essa sentença determina que a Fundação Municipal de Saúde providencie leitos em UTI para os pacientes que assim precisarem. Não só nos hospitais públicos, se não estiver no hospital público, tem que sair procurando nos hospitais privados. Isso tudo, Dr. Kelson, foi originário de uma ainda ação dos médicos intensivistas que no ano passado protocolaram aquele pedido de demissão coletiva. A partir daí começaram uma série de negociações com a prefeitura e agora veio a decisão do juiz que beneficia a população, né? Em última instância. Boa tarde. Boa tarde. Bom, nós denunciamos a situação caótica que se encontrava esse atendimento aqui no município de Teresina. E tentamos ajudar a Fundação Municipal de Saúde, dando sugestões, nos reunindo, né, através do Ministério Público para tentar solucionar o problema, mas infelizmente não houve a vontade da Fundação Municipal de Saúde de realmente aceitar as nossas sugestões, de trabalhar conosco, de modo que chegou ao ponto, né, do Ministério Público Estadual ter que mover essa ação pública contra a Prefeitura de Teresina. E que agora nós, intensivistas, recebemos a decisão do Dr. Otton Lustosa com a maior satisfação e agradecemos aqui esse espaço, né, eu como representante da classe dos médicos intensivistas, de avisar a população, né, que as autoridades, né, do direito estão garantindo a essas pessoas o seu direito de ter um leito de UTI quando necessário. Né? A partir dessa decisão... é um direito de todos, um dever de Estado. Se não tem vaga no hospital público, por motivos A, B, C ou D, então vamos procurar estas vagas nos hospitais da rede particular. O que diz a decisão judicial a partir de agora é isso, que se nos hospitais, exatamente. Por exemplo, o paciente que está aqui no HUT, ele deu entrada no HUT, precisa de um leito de UTI, o HUT não tem, o HGV não tem, um outro hospital público não tem. Então a prefeitura, despesas pagas pela prefeitura, é o que isso que diz a decisão judicial. E tem 10 dias para a solução ser corrigida, né? Após a decisão do dia 18 de maio. Mas isso não é novidade, isso é o que ocorre já em diversas cidades, em diversas capitais do Brasil. Né? Mas não acontecia aqui em Teresina, né? Não acontecia, eu acho que estava faltando realmente, as pessoas que estão vendo isso no dia a dia, que somos nós, profissionais de saúde, estava faltando a gente trazer a discussão à tona, né? Trazer esse debate. A gente sabe que a dificuldade de financiamento é muito grande, né? A gente sabe disso. Mas a gente sabe também, quem olhou com calma a lei orçamentária de 2012, que 48% do orçamento é para pagar juros e amortização da dívida externa. E esse dinheiro já existe, o Brasil já tem esse dinheiro, ele só não tem a priorização deste dinheiro para o bem social. Dr. Kelson, eu queria pedir um minuto só da sua atenção, passando aqui com o Dr. Kelson Veras, que é o presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira aqui regional Piauí. A gente falava sobre a situação das UTIs. Dr. Kelson, a partir dessa decisão, então, da Justiça, os pacientes poderão ter acesso aos leitos de UTI, caso não existam nos hospitais públicos disponíveis. Os pacientes dos hospitais públicos poderão, às dispensas da Prefeitura, procurar, então, os hospitais privados. E o senhor me falava dessa dificuldade que os pacientes têm realmente de ter leitos. O senhor, por exemplo, é médico intensivista aqui no HUT, são 16 leitos, o senhor me dizia, todo o tempo lotado, não tem vaga na UTI. Exato, são poucos leitos que nós temos aqui em Teresina. Costumam os gestores utilizar uma velha fórmula originada da OMS e aplicada pelo Ministério da Saúde, de calcular seus leitos na base de 4 a 10% da quantidade de leitos. Contudo, essas fórmulas matemáticas, na realidade, elas não se aplicam, né? Se você tem diversas pessoas necessitando de vaga de UTI, apesar de tu teres no teu hospital o respeito a essa proporção determinada pelo Ministério da Saúde, eu acho que está mais do que claro e evidente que é insuficiente. Enquanto uma pessoa precisar de leito de UTI e não tiver, nós estamos com a deficiência de leitos de UTI. Essa realidade é comum no HUT?
Pessoas precisando do leito e pessoas que não têm. Essa realidade é comum na HUT, essa realidade é comum em todo o Brasil. As entidades médicas nacionais estão se mobilizando em defesa da saúde pública, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira. Então, todos nós médicos que estamos no dia a dia vendo essas dificuldades e que podemos contribuir com a melhoria da saúde pública brasileira, nós devemos avisar as autoridades que podem tomar alguma medida, né, e dar as sugestões e contribuir, explicando à população, conscientizando a população de seus direitos. Então é com muita satisfação que a gente viu a decisão do Dr. Otton Lustosa, né, de que se alguém aqui no município de Teresina estiver precisando de leite de UTI, e neste exato momento nós temos diversas pessoas no próprio HUT precisando de leite de UTI, então a prefeitura há essa decisão de que a prefeitura providencie esses leitos e, como são insuficientes no HUT, que tente transferir para outros hospitais públicos e, não havendo mesmo nesses, procurar nos hospitais particulares, que nós sabemos que mesmo lá a dificuldade é grande, a quantidade de leitos também não dá para atender todas as pessoas que procuram o município de Teresina. O senhor arriscaria um déficit, um número que mostrasse qual é o déficit do leite de UTIs hoje no estado do Piauí, doutor Kelson? Se você for pelos números, você deve ter 4 a 10% de leitos de UTI, de todos os leitos, 4 a 10% devem ser leitos de UTI. Temos 8 mil leitos aproximadamente em Teresina, deveríamos ter no Piauí, 8 mil leitos no Piauí, deveríamos ter entre 300 a 800 leitos de UTI. Né? Nós temos 315 leitos de UTI, segundo o Cadastro Nacional. Nós temos assim, praticamente o mínimo. Mínimo dos mínimos dos mínimos. Sim, né? mas... Nós teremos que ter 800, pelo menos. Em absoluto, então, o que eu quero reforçar, que este númerozinho mágico do Ministério da Saúde não funciona. Porque se você chegar, por exemplo, no HUT hoje, a urgência, o posto 1, estão lotados de pessoas precisando de UTIs e que não dispõem desses leitos. E o que o médico faz numa situação dessa? Não pode fazer nada. Eu acho que nós, médicos intensivistas do HUT, nós tomamos uma medida que merece meus elogios aos colegas que participaram, os 28 colegas que tiveram a coragem de colocar seus cargos à disposição da prefeitura, de pedir demissão para que fossem ouvidos quanto ao absurdo da situação que nós hoje vivemos. Então, o que os médicos podem fazer é o que os médicos do Brasil inteiro estão fazendo, né, através do Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira e todos os outros médicos, demais médicos, que possam dar essa contribuição para conscientizar a população, para conscientizar autoridades, devem ser feitos. Você imagina o que é a situação, né, de um profissional, de um médico, passar pelo corredor, saber que o paciente está precisando do leito de UTI, está precisando de cuidados intensivos, cuidados especiais, não tem o leito, o hospital está lotado e você não tem o que fazer. Deve ser uma situação angustiante. É angustiante. Eu, inclusive, um amigo me procurou em um determinado momento, foi uma situação que me marcou muito, porque ele estava sofrendo emocionalmente, porque já não aguentava mais o psicológico dessa pessoa, desse ser humano médico, não aguentava mais entre ter que decidir diariamente quem levar para a UTI e quem deixaria numa situação com risco até mesmo de morrer. Então, nós não aceitamos mais isso, nos movimentamos e agradeço muito às autoridades que nos acolheram, né, o Ministério Público Estadual, agora o doutor Otton Lustosa, né, e que nos oferece essa ferramenta e esperamos que nós possamos utilizá-la para o bem da população. Queria agradecer aqui ao doutor Kelson Veras, que é o presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira Regional Piauí, pela participação aqui no Jornal do Piauí. Só resta desejar boa sorte, viu, doutor Kelson? Eu é que agradeço a oportunidade e espero poder futuramente estar vendo nossa população bem mais atendida nesse aspecto. Obrigada, doutor Kelson. Boa tarde para o senhor. Nós vamos agora ao rápido intervalo.